Eu devo dizer que não me surpreendeu muito a ordem com que os candidatos chegaram ao fim. Uhum. Eh, eu estava, era a previsão que eu fazia, se me tivessem pedido para fazer previsões, eu não gosto de fazer esse tipo de coisas. O que quer dizer que começou a parecer a certa altura que Marcos Mendes não escapava a um péssimo resultado que teve. Aquilo que eu não, enfim, ficou mais fora da minha previsão foi os mais de 30% de António José Seguro, que mesmo tendo a convicção de que pudesse ficar sendo com mais votos, daí chegar a mais de 30% não parecia que pudesse acontecer. Uhum. Ora bem, aconteceu e eu creio que, olhando para os resultados de ontem, há algumas coisas que eu gostava de chamar a atenção, não entrar agora no detalhe do que aconteceu aqui, aconteceu lá. Ora bem, primeiro que tudo, são umas eleições presidenciais, os votos, de alguma forma, são dos candidatos, é o que se costuma dizer, é o que as pessoas gostam todas de dizer, e no dia seguinte as maiorias dissolvem-se, os votos vão-se e ninguém os guarda. O que tem sido, de alguma forma, verdade até hoje, com a maior parte das eleições presidenciais, com a generalidade das eleições presidenciais que tivemos, e desse ponto de vista, os candidatos que tiveram certas votações não têm nenhuma garantia de que isso seja transmissível para, por exemplo, os seus partidos de origem. Portanto, eu acho que isso é um bocadinho menos verdade desta vez. Porque tivemos, desta vez, algo também um bocadinho diferente, que foi candidatos mais alinhados com os partidos do que é habitual. Porventura, enfim, é o caso do Almirante Gouveia Melo, não é? Portanto, que esse era claramente um candidato que não era, à partida, alinhado com nenhum partido, mas, porventura, dos outros candidatos, o candidato mais desalinhado com os partidos chamava-se António José Seguro. Porque era um candidato que, vindo da área do Partido Socialista, sendo um antigo dirigente do Partido Socialista, candidatou-se contra o sentimento de grande parte do Partido Socialista. E isso notou-se. Repara, ele só na última semana de campanha, já quando as sondagens estavam como estavam, é que recolheu o apoio de quem mandava no Partido Socialista até há muito pouco tempo. Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, Augusto Santos Silva, e por aí adiante. E eu creio que nunca teve sequer uma palavra de parte do presidente do Conselho Europeu. Portanto, do homem que o defenestrou aqui há uns anos atrás, em circunstâncias que nos recordaremos. Bem, isso é também significativo e pode ser importante, e vai ser importante, creio eu, para o que se vai passar na segunda volta. Por isso, olhando agora para o outro lado do espectro político, a arrumação à direita é uma arrumação que eu diria muito significativa, mas talvez não tanto no sentido que lhe tem sido dado. O que é que, quer dizer, o que tem sido que algumas pessoas lhe procuram dar? A interpretação, a leitura feita por André Ventura, por exemplo, é que ele agora é o líder da direita. Ponto final, parágrafo. A interpretação feita não é muito assumida, mas percebe-se de alguma forma, feita pelo mundo da iniciativa liberal, é que há um espaço muito grande de crescimento e é só uma questão de deixar o PSD apodrecer. O PSD está a tentar passar por isto como por vinha minimada e dizer o que conta aqui é o governo, portanto, nós trabalhamos bem com qualquer presidente, siga para bingo. Portanto, ora, eu creio que aquilo que aconteceu, o que nós vimos ontem foi algumas coisas um bocadinho diferentes. Primeiro, há uma enorme volatilidade do voto. Já antevíamos isso de anteriores eleições e percebemos isso ainda com maior clareza nestas eleições. Nós sabemos que, por exemplo, em autárquicas o voto muda com a maior das facilidades, vota-se claramente em candidatos,
E, portanto, tivemos exemplos de situações em que, por exemplo, São Cristas, em Lisboa, teve uma votação extraordinária que depois, a seguir, na eleição seguinte, foi uma catástrofe para o CDS. Já ouvi, enfim, o André Azevedo Alves ontem disse que podia acontecer o mesmo a Coutinho Figueiredo. Não acho que seja exatamente a mesma situação, mas há algo ali que é um sinal importante dos tempos. Aquilo que era, aquilo que os americanos costumam dizer, a coligação PSD, o povo PSD, o povo Laranjinha, é uma coligação que penso que provavelmente nunca mais se reconstituirá. Porquê? Porque era uma coligação que agregava gente de origem muito, muito diversa, desde o princípio, desde o nascimento. Portanto, tinha um lado muito popular, tinha um lado de elites, certo tipo de elites, tinha um lado, era muito, quer dizer, começou por ser mais rural, mas depois também se tornou muito urbana, começou por ser muito o povo que não dependia do Estado, mas a seguir com tantos anos no governo, começou também a ter muito povo do Estado, muito independente, digamos assim. Era uma coligação também que durante muito tempo foi muito interclassista e com capacidade de chegar a todos os setores, a todas as idades, e isto foi flutuando com o tempo. Sabemos que portanto, o voto, por exemplo, entre os mais velhos levou um grande abanão com os anos da Troika, mas a ideia que de repente se tornou um partido de jovens deve ser considerada, quer dizer, ficou mais novamente demonstrado nestas eleições que não é. O que é que está a acontecer a este tipo de eleitores? Os eleitores mais, digamos, mais populares, mais humildes, com menos poder de compra e mais zangados com a não entrega pelo sistema daquilo que eles querem, que eles necessitam, estão a ir para o Chega. Os eleitores mais jovens, quer dizer, e também em boa parte dos mais jovens, há muitos jovens, muita gente nova no Chega. E nós há pouco estava a ver, por exemplo, aqui o Adalberto Campos Fernandes a explicar que a ideia de que os 50 anos pós 25 de Abril foram anos de grandes realizações e que não podemos pensar, quer dizer, é verdade, eu estava cá antes do 25 de Abril e, portanto, lembro-me de como é que era o país nos anos 60, apesar de ser miúdo ainda, mas sei como é que era no princípio dos anos 70, mas há uma coisa que eu também sei e que é um fenómeno que não é apenas português, é um fenómeno um bocadinho do mundo desenvolvido, que é as gerações mais novas estão a ser expoliadas da sua esperança, no sentido em que lhes foi, isto passa-se em Portugal, nos Estados Unidos, em França, em Espanha, no Reino Unido. Porquê? Em boa parte porque a chamada geração dos boomers, portanto, a geração que no momento de grande expansão demográfica, no pós-guerra, que vai até, depois varia conforme os países, mas vai lá, meados dos anos 60, quem nasceu nesse período, até ao final da década de 60, tirou muito partido disso e continua a tirar. As gerações que vêm a seguir estão cada vez a ter mais dificuldades. Algumas decorrem até das suas próprias escolhas, ou de escolhas que as sociedades foram fazendo, não é? Portanto, e isso é evidente na dificuldade em subir. Eu lembro daqui a uns anos alguém dizer que, por exemplo, nas empresas, as pessoas mais talentosas que rapidamente subiam muito depressa dentro de uma empresa e podiam muito rapidamente chegar a um lugar de administração, a ganhar muito dinheiro, isso quase que acabou. Os fast trackers, como dizem na gíria. Zé Manel, eu lembro-me, no meu primeiro ordenado, eu tive de fazer contas como é que conseguia comer os 30 dias do mês. Se tivesse 31 era muito difícil, não é? Pois. Como é que conseguia comer? A verdade é que muito pouco tempo depois eu
tinha dinheiro quer dizer, Helena, enfim, mas eu não sei, enfim, não vou contar a minha. Aconteceu uma coisa parecida, não é? De alguma forma aconteceu algo parecido. O meu primeiro ordenado, também, mas por circunstâncias particulares, foi determinado em função dos gastos que eu tinha. Portanto, e aquilo era contado, quer dizer, era contado mesmo, e era ir fazer compras. Isso parece um clássico português já. Portanto, isto era antes de 70, não é? O meu primeiro ordenado foi em 76, 1976, já foi há muito tempo, há 50 anos. Portanto, de facto, era assim. Mas depois, muito rapidamente, porque circunstâncias várias, estas pessoas, por exemplo, repara, o que se passou nos últimos anos, e passou-se em todo lado. A maior parte destas pessoas, destas gerações, em Portugal e noutros países, tornaram-se proprietários das suas casas. Pequenas, grandes, tornaram-se proprietários das suas casas. E, de repente, o mercado da habitação disparou em termos de preço. Quem é que ganhou com esse disparar do mercado da habitação? Ganhou quem tem casas. Portanto, quem comprou uma casa por 100 e que agora vale 300, e não estou a exagerar, está a ganhar, mesmo que não queira vender a casa, tem ali um ativo. Quem é que perdeu? Quem de repente deixou de poder comprar, ou de alugar, ou do que quer que seja. E estamos a ver esse problema todos os dias, em todo lado. Vamos para Londres, para Paris, para Barcelona, para Lisboa, para o Porto, é assim em todo lado. Portanto, os mais novos têm acesso a coisas que eram inimagináveis quando eu tinha a idade deles. Para mim era inimaginável pensar que podia, com ordenados que às vezes são um pouco mais que o salário mínimo, ir passar férias às Caraíbas ou à Tailândia. E eles hoje fazem isso. Mas não têm casa. Mas não têm casa. Mas deixaram de... eu quando não comecei... E é difícil ambicionar poder ter uma casa. Sim, e há coisas que são também há muitas coisas que são diferentes. Completamente diferentes. Muitas coisas são completamente diferentes. Isto de repente toda a gente trazer uma marmita, não é marmita, mas é o equivalente da marmita, para o local de trabalho, é uma coisa que começou a generalizar-se no tempo da crise, mas não era assim que nós, mesmo quando não ganhávamos muito, havia sempre uma tasquinha onde se conseguia comer qualquer coisa, nem que fosse a tasquinha do camionista, onde eu às vezes também fui comer, não é? Portanto, era diferente. E desse ponto de vista, há aqui setores da população que se sentem, eu usei o termo espoliado, pode-se dizer barrado, pode ser tapado, pode-se dizer várias coisas. E isso, neste momento, faz com que um partido, que é um partido que nos trouxe até aqui, talvez não tanto como o Partido Socialista, mas que nos trouxe até aqui, como é o caso do PSD, tenha dificuldade em mobilizar este eleitorado. E, portanto, boa parte destas pessoas, como, enfim, vamos ver o que é que as sondagens e os despósitos eleitorais vão dizer, mas estão a votar no Chega e na Iniciativa Liberal. Sociologicamente, votações muito distintas, e isso mina a base eleitoral do PSD. Olhando para a votação de Marcos Mendes ontem, é evidentíssimo. Sim. Marcos Mendes, quando começaram... deixa-me perguntar-te, e dizendo já, se calhar a pergunta é abusiva, mas o resultado de ontem também reflete algum descontentamento em relação ao atual governo? Não acho que tenha sido sobretudo por aí. Quer dizer, o atual governo não está nos pingos por popularidade, quer dizer, mas vem de um resultado bom há 8 meses atrás, e portanto não é de repente porque houve umas macas e uns problemas na saúde que a coisa veio por aí abaixo. Eu acho é que há uma parte do eleitorado que quer que isto mude. Pronto, assim, isto não pode continuar assim. Quer que isto mude. Uma parte quer que isto mude partindo disto tudo. Diremos que mais depressa é o eleitorado, que é um eleitorado também menos sofisticado politicamente, que tem menos referências. No eleitorado Chega, não é eleitorado, em alguns casos, em candidatos nas eleições autárquicas. São pessoas que chegam a vir do Bloco de Esquerda. Passagem direta. Não é só do PCP, já falámos muito sobre isso. E quando olhamos para a votação do Chega, é a votação nas freguesias mais humildes.
claramente onde ele está melhor. Vejam o mapa por freguesias da Grande Lisboa, onde isso é absolutamente transparente. A votação na Iniciativa Liberal é o reverso disto. Portanto, onde a Iniciativa Liberal tem as suas melhores votações é nas freguesias mais afluentes, onde o preço das casas, o custo de vida, o estilo de vida é mais elevado. Qual é a freguesia do país com a maior votação na Iniciativa Liberal? É aquela que eu joguei aqui a ser e foi. Estrela. Será? Segunda. Belém. Estrela é Lapa. Não. Nevogilde, Aldobar e Foz do Pois, Douro. está bem. Foz do Douro. O Porto tem uma estratificação social muito mais marcada que Lisboa. Em termos de... O espaço urbano do Porto tem uma estratificação social muito mais marcada que Lisboa. E em Lisboa, naturalmente, onde é que a Iniciativa ganha 3 freguesias. Melhor, o Coutinho Figueiredo ganha 3 freguesias. Belém. Estrela. Olha, e a Vidas Novas, onde a gente está. Exato. Pronto. E que são as zonas onde... Repare, os meninos do Restelo, os meninos de Lapa e os meninos da Avenida de Roma, como se dizia antigamente, quando eu era... Pronto, quando estou a dizer isto, estou naturalmente a exagerar. Onde é que... Até porque não são os meninos, são os velhos. Muitos deles já são idosos, mas não são... mas, enfim, não é... Uma cidade como Lisboa, que tem envelhecido, é muito isso. Mas é a imagem que vem de trás, que depois se traduz também em muitos outros aspectos. A outra freguesia da Grande Lisboa, onde a Iniciativa Liberal chega em primeiro lugar, é qual? Cascais. Não é um concelho, é a freguesia. Cascais de Estoril. Portanto, porque quando entras para o interior do concelho já é diferente. Vais para o meu concelho, Sintra, e tens o Chega a ganhar em tudo o que é subúrbio humilde. Tudo. Acho que há ali um sítio no meio em que ganha a Aventura. Mas na minha freguesia, que é uma freguesia que já não é suburbana propriamente dita, o Chega fica em terceiro lugar. Portanto, em segundo lugar fica Coutinho Figueiredo. O Chega, quer dizer, Ventura, fica Coutinho Figueiredo. O que é que isto... Mas agora aqui o elemento que eu queria chamar mais a atenção. Que votações teve Marques Mendes nestes espaços urbanos, com alguma movimentação? Lisboa, o Porto foi um bocadinho melhor. Que votação teve ele? Lisboa era Quer dizer, repara, todas estas câmaras são do PSD. Cascais é do PSD, não são todas, mas são muitas. Cascais é PSD, Sintra é PSD, Lisboa é PSD, Oeiras é um candidato apoiado pelo PSD. Marques Mendes teve 8%, 9%. Raras vezes tocou nos 10%, às vezes 6% em algumas freguesias. Isto é um sinal de divórcio absoluto entre este eleitorado e o partido. E desse ponto de vista, isto vai ficar. Não creio que seja completamente transformável. E eu acho que, eu não queria demorar muito mais, porque acho que aqui é um tema que eu gostava de falar, porque acho que também foi aberto porta para isso nesta eleição, que é, a pouco e pouco, André Ventura tem vindo a fazer um caminho em que vai tentar fazê-lo muito nesta segunda volta, que é dizer, eu sou o candidato dos descamisados e dos descontentes, mas não estou cá só para protestar. Estou cá também para liderar a direita no sentido em que um dia quero mandar no país, quero governar. E esses diques que durante muito tempo foram existindo vão começar a pouco e pouco, já estão a cair e vão continuar a cair. Portanto, porque de facto o eleitorado circula muito, e porque é que ontem ninguém teve, os candidatos, incluindo o Gouveia Melo, não disseram logo, não apelaram ao voto em ninguém. Há 2, 3 anos, com toda a naturalidade, era possível que aqueles candidatos apelassem ao voto em António José Seguro. Mas eu creio que eles perceberam
que há ali que o eleitorado é mais móvel, circula mais entre os vários espaços políticos e está sempre a pisar as linhas vermelhas. Portanto, essas coisas não contam. E não é apenas porque o calculismo endémico de Montenegro lhe diz-lhe que não vai poder dar um pontapé em Ventura porque vai precisar de Ventura para algumas leis. Não é só isso. Não é só isso. É a percepção de que eles estão a pisar terreno movediço porque as pessoas estão-se a mexer. André Ventura é de facto a pessoa. Eu não estou entre aqueles que acham que ele tem muitas possibilidades de ganhar a segunda volta. Acho que seria possível. Olha, quase que Deus virá à terra para que isso acontecesse, como usando uma expressão antiga do Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que estamos longe disso poder acontecer, mas eu tenho neste momento muita dificuldade em prever, em ter uma ideia do que é que possa acontecer em termos de votação. Acho que muito possivelmente o que vai haver é muita abstenção, e isso vai permitir que ele suba muito a sua percentagem, porque a gente não lhe apetece votar em nenhum dos lados, mas não está ainda com vontade de votar nele. Mas ele, o que fez nesta eleição não foi apenas segurar o voto do Chega, foi fazê-lo impedindo que naquele espaço político aparecesse uma voz alternativa chamada Almirante Gouveia e Melo. Aquele almoço não foi uma coisa ocasional. Ele foi ver a temperatura da água e percebeu que não podia ir por ali. E o que aconteceu foi, ele não deixou que o voto habitual dos descontentes fosse para lá, fosse para Gouveia e Melo. Alguns eleitores do Chega, das últimas eleições de maio, de certeza que votaram em Gouveia e Melo. Não tenho muitas dúvidas sobre isso. Quem é que votou em Gouveia e Melo? Apesar de tudo, Gouveia e Melo teve 14% dos votos, não é? Teve mais votos que Marcos Mendes, portanto, muita gente votou nele. E não foi... Quase 700 mil votos. A ideia que as pessoas que votaram em Gouveia e Melo vinham, sobretudo, estavam a vir da esquerda, porque ele de repente transformou-se num candidato com discurso de esquerda. Se isso fosse verdade, o Seguro não tinha aquela votação que teve. Portanto, isto é muito mais móvel do que nós imaginamos, e quem está a perceber essa mobilidade e essa plasticidade melhor que todos é André Ventura. Como se mostra, não apenas pelo que ele conseguiu ontem, mas pelo que ele vai tentar fazer na segunda volta. E reparem como ele, no final da campanha, já começou a adotar um registro diferente do habitual registro histriónico, chamemos-lhe assim, de André Ventura. Ele percebeu que tinha que ir fazer isto. Ele é muito intuitivo, um faro político que não se compara com quase todos os outros protagonistas dos dias que vivemos. Tem uma enorme proximidade às pessoas comuns, que lhe vem um pouco da sua própria história de vida, que é muito diferente da história de vida de todos os outros. Todos os outros, muito, muito diferente. Vejam a história de vida dele, é muito diferente, vale a pena olhar para isso. E, portanto, eu acho que vamos continuar a viver tempos interessantes, e se alguma coisa eu posso prever é que, passo a passo, o Chega vai ficar mais perto de se poder um dia tornar parceiro. Pode ser um parceiro tipo geringonça, fora do governo, não tem que ter ministros, mas tornar cada vez mais perto de qualquer solução de compromisso. Não sei se isso vai acontecer. Pode ser soluções de compromisso muito sistematicamente ser o parceiro parlamentar, mas no fundo tornar-se um partido mais normal, no sentido em que se fala com ele sobre tudo. E isso vai começar já agora, porque vamos ter que fazer eleições para alguns órgãos institucionais e o Chega vai ter que fazer parte destas soluções.